Bom, vamos lá. Eu vou abrir um novo documento, tá? Vou abrir aqui uma página tamanho A4. É importante sempre a gente lembrar, tá, os tipos de unidades e em que medidas o nosso arquivo está. Veja, aqui eu vou abrir um A4. Nesse caso aqui, ele está como configurado para abrir as medidas em pontos. Eu já posso ver aqui pelo tipo de marcação que ele está colocando. Tá? Ele colocou como padrão aqui as medidas em pontos. Tá? Eu vou, então, alterar para milímetros, que é a medida padrão. Tá? Vou aqui em configurar documento, abro arquivo, configurar documento. Tá? E vou mudar para milímetros, para eu evitar qualquer tipo de confusão. Tá? Então, já alterei para milímetros. Se eu for usar algum tipo de dimensionamento, alguma coisa assim, eu já estou, né, utilizando a medida padrão, que é milímetros. Então, sempre, né, procurando evitar algum tipo de confusão nas medidas. Eu já estive olhando alguns trabalhos ali e já tem esse... Né, vocês têm que se acostumar a utilizar as medidas padrão sempre. Tá? Então, vamos lá. Bom, nós vamos começar, então. Eu vou hoje mostrar para vocês a ferramenta de grade de perspectiva, tá? Que é uma ferramenta bastante útil quando a gente precisa fazer, às vezes, algum tipo de... criar algum efeito de apresentação, tá? Por exemplo, eu vou utilizar uma imagem que tem algum cenário e eu quero inserir elementos vetoriais nessa imagem, criando uma ilusão de que aquele elemento faz parte do cenário. Então, é importante a gente identificar a perspectiva desse cenário. Tá? Vocês sabem que numa perspectiva a gente sempre tem a sensação de profundidade, aquela ilusão de que existe uma tridimensionalidade, que existe um espaço tridimensional. Então, eu preciso, em primeiro lugar, identificar os pontos de fuga. Tá? Eu vou mostrar duas formas de trabalhar. Primeiro é usando a perspectiva para criar uma forma, para criar um desenho. Tá? E depois para inserir o desenho dentro de uma imagem. Então, vamos ver. A gente tem aqui, na nossa barra de ferramentas, a ferramenta grade de perspectiva. Tá? Quando eu clico na ferramenta grade de perspectiva, aparece a grade dentro da minha área de trabalho, dentro da minha prancheta. Tá? Deixa eu mudar a orientação da prancheta aqui. Bom, eu vou colocar a prancheta na orientação horizontal, ficar mais fácil para trabalhar. Tá? Então, aqui está a grade de perspectiva. Essa grade, ela possui algumas características assim, que vão me ajudar ela serve como referência, né, para eu poder fazer o desenho. Então, aqui eu estou com uma grade padrão. Aqui no canto superior esquerdo, eu tenho esse elemento aqui que me indica, né, a posição da grade, que me indica que a grade está ativa. Se eu quiser desativar a grade, eu simplesmente clico naquele xizinho que tem ali e eu desativo a grade. Tá? O meu mouse não está funcionando direito aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ué, por que ele não está? Claro, tem que ativar a ferramenta, né? Grade de perspectiva. Daí eu tenho que clicar ali para ocultar a grade. Tá? Ó, certo? Então vamos lá. Clico de novo aqui. Apareceu a grade. Tá? Se eu seleciono a grade, eu tenho esses pontos aqui, que são os pontos que me permitem modificar a grade. Tá? Por enquanto, eu não vou modificar a grade. Tá? Eu só quero mostrar para a gente poder entender. Vejam que eu tenho aqui uma grade de perspectiva onde eu tenho 2 pontos de fuga. Eu não vou entrar aqui em especificações sobre os tipos de perspectiva.
Vocês conhecem já alguma coisa, quem já fez a disciplina de... esqueço o nome, aquela de... que vocês têm desenho de perspectiva lá. Se o nome Desenho técnico. Composição plástica, isso, obrigado, né? Tá? Onde vocês aprendem lá todos os detalhes da perspectiva, né? Então, aqui vocês têm uma perspectiva com 2 pontos de fuga. A gente consegue identificar os pontos de fuga. Aqui, então, a gente tem o ponto de fuga do lado esquerdo, aqui o ponto de fuga do lado direito. Aqui nós temos a linha de horizonte, né? Que é a linha horizontal que marca a diferença entre céu e terra, tá? E aqui a gente tem o ponto de encontro dos 2 planos. Se vocês modificarem os planos, vocês conseguem mudar a posição da perspectiva. Por exemplo, eu posso puxar esse ponto de fuga mais para cá, né, mudando o ângulo da perspectiva. Também posso mudar a altura do observador, mudando a altura da linha de horizonte. Colocar mais para baixo ou mais para cima. Tá? Então, posso fazer todas essas alterações da perspectiva. Aqui nesse no meu mostrador aqui do lado em cima, eu consigo alterar quais são os planos com os quais eu estou trabalhando. Se é o plano horizontal, que é a grade horizontal, essa grade que está aqui no plano horizontal, que seria o chão da perspectiva, se é a grade do lado esquerdo ou se é a grade do lado direito. Tá? Então, eu posso ativar as grades com as quais eu vou trabalhar. Depois a gente vai ver qual é a diferença de ativar uma ou outra. Tá? Por exemplo, se eu estou com a grade esquerda ativada, significa que qualquer objeto que eu vou desenhar aqui, ele vai automaticamente colar nessa grade. Por exemplo, eu vou desenhar agora um retângulo. Olha aqui. Ó. No momento que eu desenho o retângulo, esse retângulo já vai ficar colado aqui na grade. Ó. Já vai ficar colado nessa grade. Tá? Eu posso, por exemplo, agora aqui botar um preenchimento nele. E a partir do momento que eu movimento, ele vai se adaptando dentro da grade. Ó, ele já vai se adaptando à perspectiva. Tá? Veja que ele vai criando ele vai se modelando à medida em que eu vou acionando. Ele mudou. Se eu tirar da grade, ele vai perder a formatação. Tá? Aqui ele já não se modelou. Tem que modelar ele. Vou ter que modelar ele manualmente. Para que ele fique inserido nos ângulos da perspectiva. Tá? Senão ele vai ficar desconectado. Se eu ativar a outra grade, clico na ferramenta de perspectiva, vou ativar a grade do lado direito. Tá? Agora eu vou colocar aqui. Então, tenho ali um objeto inserido nessa outra proporção. E assim eu posso criar também objetos tridimensionais. Tá? Por exemplo, ó, eu vou ativar aqui agora eu ativo o lado. Vou fazer dessa forma, ó, eu posso criar um objeto, né? Simula um objeto tridimensional.
Se eu clicar aqui e desativar a grade, está aqui o objeto que eu simulei. Bom, então assim eu posso ir criando, né, formas, utilizando a grade de perspectiva, se for esse o meu interesse. Tá? Aqui eu dei um exemplo bem simples. Agora vamos ver usando a imagem. Tá? Então eu posso inserir uma imagem, usando aqui o comando, né, inserir. Tá? Eu vou buscar aqui uma imagem que eu tenha já salvo, por exemplo. Aí a primeira coisa que eu tenho que ver é tentar identificar onde é que está o ponto de fuga dessa imagem. Né? Então, vou abrir aqui a minha grade de perspectiva. Só que aí, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho que ver que eu não tenho, nesse caso aqui, uma imagem que seria uma perspectiva com 2 pontos de fuga. Né? Porque é uma perspectiva de ponto de fuga central, uma perspectiva com ponto de fuga único, localizado no centro. Então, é um outro tipo de perspectiva. Então, eu tenho que clicar aqui, tá? E modificar o tipo de perspectiva. Tá? Ó. Então, nós vamos aqui. Opções de grade de perspectiva. Aqui é a posição a que posição vai ficar o widget, né? Que é aquele ponto âncora, etc. Isso aqui tá ok. É a posição desse widget aqui. Aqui nós vamos colocar abrindo no menu objeto, eu tenho as opções de perspectiva. Não está abrindo. Ué, tá vendo? Ué.
Está abrindo as opções de perspectiva aqui. Pessoal, no menu objeto tem as opções de perspectiva. Eu não sei dizer por que ele não está abrindo aqui, tá? Que ele me permite mudar o número de passar ela para a perspectiva de um ponto de fuga. Ele atualizou aqui o Illustrator e eu não sei por que Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma mexida aqui para tentar descobrir qual é o comando que eu não estou conseguindo localizar. Mudou a posição do comando, tá? Vou pegar uma outra imagem e depois eu volto nessa aqui para mostrar para vocês. Tá? Vou pegar uma imagem que possa ser com 2 pontos de fuga. Aqui nós temos uma imagem que teria uma perspectiva com 2 pontos de fuga, tá? Só que aqui está aparecendo uma, né, do lado esquerdo, e do lado direito não está aparecendo, mas a gente pode ver pelos blocos aqui de baixo, pelas cadeiras e tal. Então, vamos inserir aqui, ó. Eu vou puxar a perspectiva, o ponto central da perspectiva para cá. Posso usar como referência, por exemplo, eu coloco a grade de uma maneira que eu consiga localizar o ponto de fuga na altura correta. Ó. Eu tenho que sempre achar uma
uma referência na imagem, tá? Peraí, vamos colocar uma nova grade aqui. Cadê o widget agora? Agora ele sumiu. Aqui está o ponto central. Eu quero zerar essa perspectiva. Por que ele não está zerando? Deixa eu fazer a edição aqui. Aqui. O ponto de fuga tem que ficar mais para baixo aqui. Ele fica na mesma altura das linhas, tá? Olha, aqui. Eu vou usar como referência a própria imagem. Então, aqui eu estou usando a grade laranja como referência. Vejam que aqui, ó, ela já está na altura correta. Aqui tem que ser um pouco mais para cima. Eu tenho que colocar todos os elementos da grade laranja aqui eu modifico. Cada item desses aqui modifica, ó, aqui modifica o número de pontos na grade, o número de quadrados na grade, aqui a posição da grade. Então, cada elemento desses aqui, ó, aqui eu puxo a grade azul para o lado de cá. Então, vocês veem que essa edição da grade ela é extremamente complexa. Eu vou encaixar a grade laranja aqui. Então, aqui está encaixada essa linha. A de baixo ainda não. Estou encaixando toda a grade laranja aqui. Tá? Agora sim. Agora a grade laranja já está encaixada. Tá? Então, aí eu posso fazer nessa parede algum elemento ali. Digamos que eu queira modificar alguma coisa nessa parede. Clico aqui na grade laranja. Agora eu posso inserir algum elemento aqui. Ó. Que ele vai ficar dentro da perspectiva. Tá? Vejo que ele está completamente inserido na perspectiva. Inclusive, se eu quiser colocar algum texto. O texto, eu poderia, por exemplo, fazer o texto fora.
E se eu quiser fazer com que esse texto fique inserido naquela perspectiva, eu vou usar aqui, ó, a ferramenta seleção de perspectiva, tá? Então, eu clico aqui e aí arrasto com a ferramenta seleção de perspectiva, arrastei o objeto ali para dentro, tá? Agora, ó, eu vou ajustando. Vejo como ele ficou inserido, né? Tá? Então, claro que a gente precisa fazer com que a grade de perspectiva esteja bem disposta, com os mesmos ângulos e com o mesmo ponto de fuga que a foto, para que os elementos que eu estou colocando ali fiquem alinhados, né, no mesmo ângulo da perspectiva. Tá? Então, isso eu preciso compreender, eu preciso enxergar esses ângulos na imagem com a qual eu estou trabalhando. Tá? Eu vou verificar agora o que aconteceu aqui, por que eu não consegui fazer a edição da perspectiva, da grade. Tem uma opção aqui que é aqui na ferramenta ele teria que ter essa opção aqui, objeto, perspectiva não está ativado aqui, não sei por quê. Mas eu vou descobrir e já aviso vocês. Bom, essa ferramenta, ela é a principal função dela é utilizar essa referência, tá? Usar a grade como referência para a gente criar os desenhos e colocar as formas desse jeito. Eu vou dar um tempo para vocês experimentarem, para vocês fazerem alguns testes, tá? Ficarem experimentando. Enquanto isso, eu vou tentar mexer aqui para ver onde é que está a edição da grade e volto em seguida para mostrar para vocês, tá? Esse probleminha aí que eu não consegui identificar, mas já venho e mostro para vocês onde é que está, certo? Enquanto isso, vocês podem ir trabalhando no trabalho 7, quem ainda não começou o trabalho 7, ou quem já começou e não conseguiu terminar, podem ir mexendo lá no trabalho 7, tá? Daqui a pouco vocês podem me perguntar as dúvidas que tiverem, então vou dar uns minutinhos para vocês irem trabalhando, daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo para mostrar para vocês essa parte que falta da perspectiva, tá? Eu vou encerrar a gravação aqui e volto em seguida.